aumente um forte aplauso ao nome de Jesus. Aplauda Ele com intensidade do seu coração. Aleluias! Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Vamos nos assentar. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus está aqui. Nós já nos derramamos em festa e em celebração, porque se é para a gente cultuar a tristeza, é melhor ficar em cima da cama. Amém? A gente vem para cultuar a Deus. Cultuar a tristeza é melhor ficar em casa. A gente quer cultuar a Deus, a gente quer adorar a Deus. Ele continua poderoso, amém? Nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluia. Pastor, eu estou no vale. Dê glória a Deus que você está no vale, amém? Porque você tem a chance de viver um milagre no vale. Se tudo estiver maravilhoso, não há necessidade de milagre. Mas se está tudo precisando ser consertado, você pode experimentar algo que só Deus pode fazer. E é maravilhosa a sensação de alguém que viveu uma intervenção do céu, que não agiu pela sua vontade, que não fez as coisas pela sua intenção, mas que fez algo, amém? Ou que contemplou um agir e um mover do Espírito Santo. Então que você que esteja talvez enfrentando um vale, que você possa buscar ao Senhor, porque há uma oportunidade de milagres nesse vale que talvez você esteja vivendo, amém? Nós vamos à palavra do Senhor nesse momento. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Em casa hoje você terá a possibilidade, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor também. E nós cremos que Deus ele vai falar ao nosso coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Quantos estão no texto sagrado? Quantos encontraram o texto? Se você estiver procurando ainda, seria bom ter um irmão do teu lado interessado em te ajudar. Veja se você acha um irmão aí disposto a te ajudar. Seria bom. 1 Reis, capítulo 17, o versículo que nós vamos ler, os versículos que vamos fazer leitura é a partir do versículo 8. Vamos ao texto? Depois eu trago o contexto para você. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e ali eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me. O que ele pediu? Peço-te um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Para o texto aqui, e com muita atenção agora vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Pai, nós estamos nesse momento ainda em alinhamento nos nossos ouvidos e emoções para receber a tua palavra. Eu quero neutralizar toda a obra do inferno agora de distração. Eu sei que é uma guerra espiritual, não agora que eu estou pregando, mas antes mesmo dessa pessoa estar aqui ou em casa ao vivo conosco. Tem demônios que querem continuar oprimindo essa pessoa. E eles não querem que este homem, essa mulher, ouça a voz da palavra, porque é a palavra que tem poder de tirá-lo dessa situação. Por isso, ó Deus, com consciência agora e com autoridade espiritual te peço, cerque essa casa que me ouve, cerque esse trabalho que me ouve, cerque esse leito de hospital que está me assistindo agora, cerque essa casa, essa igreja onde nós estamos. Atraia os ouvidos do teu povo ao Senhor, para que eles possam receber da tua palavra. E a igreja do Senhor diga amém. Amém? Bem,
Qual é o contexto daquilo que nós acabamos de ler? Nós estamos no livro de Reis, um livro que está relatando aqui a história do profeta Elias. Eu acho que Deus está a fim de nos ensinar através do profeta Elias, porque na última semana, na última quarta-feira, nós analisamos ali na palavra o desafio do Carmelo e o como depois ele estava desgastado e quase perdeu o seu ministério, a sua vida, porque não colocou as expectativas no lugar certo. Mas aqui o Elias estava bem, estava recuperado, estava forte no seu ministério, estava cheio de autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual tão séria e tão relevante, que a Bíblia nos mostra alguns capítulos anteriores, depois você pode ler em casa, que o profeta foi ao palácio do rei Acabe e lançou uma palavra grave e profética sobre Israel, dizendo para ele o seguinte: não choverá mais até o dia que eu determinar que caia chuva. E por que o profeta Elias fez dessa forma? Porque Acabe estava adorando a outras entidades. Ele deixou de servir a Deus e, por ser um líder, estava levando outras pessoas, infelizmente, ao mesmo caminho de idolatria. Então, eles acreditavam que Baal, o novo Deus de Israel, de acordo com Acabe, era o Deus da fertilidade e das chuvas. Então eles acreditavam que chuvas abundantes eram na verdade provisão de Baal. Por isso, alguns dias antes desse acontecimento em Sarepta, a Bíblia nos mostra que com ousadia do Espírito, Elias fecha os céus de Israel. Não cairia uma gota de água para confrontar a fé naquele ídolo da parte do povo. Só que quando Elias determinou isso, o rei se sentiu ameaçado. E enquanto Elias deixava o palácio, Deus, sondando o coração de Acabe, percebeu que Acabe queria matar Elias a partir daquele momento, porque ficou com muito ódio do que Elias havia declarado. Então, enquanto Elias se deslocava para fora do palácio, depois da profecia, o Espírito de Deus se revelou a Elias e disse: foge daqui agora. Vai para um ribeiro de Querite. Deus falando com Elias: eu ordenei ali a corvos que sustentem você, e eles trarão pão e carne pela manhã e no final da tarde. Elias prontamente fugiu, se escondeu. Acabe tentou encontrar Elias, mas Elias estava guardado num lugar que Deus havia preparado para ele. Enquanto todo o povo estava padecendo com céus fechados, falta de chuva, escassez e necessidade, Elias se alimentava de um ribeiro que passava nesse esconderijo, e Deus ordenava todos os dias que pássaros trouxessem pão e carne para alimentar o profeta. E durante muito tempo foi dessa forma, até que o ribeiro secou aonde Elias estava. E aqui no versículo 8, nós começamos a ler que Deus dá uma nova direção e uma nova palavra: saia daí, vai à cidade de Sarepta. E eu quero frisar aqui algo que Deus falou. Deus disse: porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Então eu acredito que Elias, com muita alegria, ele entendeu que o lugar onde Deus havia colocado ele até então, os recursos haviam cessado, mas que Deus, na sua fidelidade, já havia providenciado algo novo. Então ele se levantou do ribeiro de Querite e foi, acredito que com muita autoridade e confiança, caminhando para Sarepta. Mas há um detalhe muito importante aqui: ele encontra a tal mulher que Deus falou, mas há uma contradição no texto. Por quê? Porque aquela mulher não sabia que seria um instrumento para alimentar o profeta. Deus não havia dito nada à mulher viúva, mas ele informou a Elias que já havia preparado ela para que ela o alimentasse. E por que Deus promoveu aquele encontro? Preste atenção. Porque Deus queria sim alimentar o profeta, mas muito mais do que isso, Deus queria mudar a realidade de escassez que aquela viúva estava enfrentando. Então Elias se aproximou, olhou para ela e pediu um pouco de água para ela, que já era algo muito valioso com a escassez de chuva.
No primeiro momento ela não se opõe, ela não cria nenhum obstáculo. Ela vai à casa dela, traz um vaso, uma botija com água e dá a ele. Mas então vem o segundo pedido, porque ele estava com fome. A água não alimenta ninguém. No segundo pedido ele diz: agora eu quero te fazer um pedido, com ousadia. Ele não conhecia aquela mulher. Prepara um bolo e traz para mim. E aqui nesse momento, aquela mulher revela a realidade que ela estava enfrentando. Ela disse: olha, vive o teu Deus. Ela nem colocou Deus como Deus dela. Tamanha era a aflição que ela estava vivendo. Ela estava num momento de dúvida espiritual, de incredulidade. Ela: assim como vive o teu Deus, eu só tenho um pouco de farinha na minha panela, de azeite na minha botija. Eu vim aqui pegar alguns gravetos secos. Eu vou preparar um bolo. Será a última refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Olha a realidade daquela mulher sendo exposta diante do profeta. E há muitos de nós que ou somos essa viúva nesse momento da nossa vida, ou também fomos colocados por Deus perto dessas viúvas. Essa viúva representa o final de algo que está para acontecer na nossa vida. Essa viúva representa a escassez de uma realidade da nossa vida, a escassez de um casamento, a escassez de um relacionamento familiar, a escassez de uma união familiar, a própria escassez financeira. Há muitas pessoas que, como essa viúva, estão passando o pior momento financeiro da sua vida, encontrando dificuldades financeiras, trabalhando e não tendo a resposta da sua dedicação. Há muitos que estão caminhando para o fim, estão percebendo o fim em alguma coisa, estão com esse sentimento de morte, de finitude muito claro no seu espírito. Era essa a realidade dela. Ela não estava avessa ou indiferente, ou não estava tentando se convencer que ela teria mantimento para muito mais tempo naquela seca. Ela tinha convicção que a comida estava acabando, que os recursos estavam acabando, e provavelmente ela estava desesperada, porque ela disse: eu vou morrer e meu filho também. É a minha última refeição, é a última refeição do meu filho. Só que o interessante desse texto, que apesar de dizer e revelar toda aquela condição, o profeta Elias entendeu que Deus estava, através daquela situação, desejoso de operar um milagre na vida dela. E ele não retrocede na autoridade ministerial, ele não retrocede na autoridade espiritual, e ele confirma o que ele pediu a ela. Tudo bem, faça como você está falando, mas em primeiro lugar, prepara um bolo para mim, e depois você come o seu bolo. E ele começa então a profetizar um tempo novo na vida dela. Como que nós podemos encerrar tempos de escassez na nossa vida? Como nós conseguimos superar as condições que essa viúva tinha, se nós estivermos enfrentando essas condições? Muitos de nós, infelizmente, no tempo de adversidade, no tempo de crise, nos desesperamos, olhe para mim, e abandonamos algo que é essencial para Deus trabalhar. E é disso que eu estou falando nessa noite. O que, pastor? Obediência. Não há como mudar um evento de finitude na nossa vida. Não há como arrancar a impressão de que algo está acabando, está se dissipando, está sendo destruído, se nós não nos atentarmos a obedecer a Deus. O profeta estava nessa condição de ousadia e de obediência. Ele não recuou no pedido dele, ficando com pena dela. E no fundo, ele estava provocando aquela mulher no meio da sua crise, para que ela pudesse também se posicionar em obediência. Por quê? Porque ela poderia simplesmente, ou talvez essa seria a atitude de muitos de nós. Eu brincava com os irmãos de manhã no primeiro culto de hoje, dizendo o seguinte, que eu não ia nem contrariar Elias se eu estivesse no lugar daquela mulher. Mas eu diria assim para Elias: você quer um bolo, meu amigo? Vamos fazer o seguinte, aqui ó, senta no banquinho da praça, fica aí me esperando que eu já vou ali e vou voltar. Meu irmão, eu pegava a minha reta, que Elias não ia me ver nunca mais na vida. E muitos de nós provavelmente tomaríamos esse mesmo comportamento. Por quê? Porque um cara que você nunca viu na vida,
chega para você, no primeiro momento, pedindo um copo d'água. Já diz o ditado, não se nega água para ninguém. Você vai lá com toda a boa vontade, apesar de não ter chuva, de ter escassez de água, principalmente potável naquele tempo, você vai lá com todo o respeito ali, cidadania, você oferece. Daqui a pouco esse cara vai além do limite dele, pede bolo para você, com você entendendo a realidade real daquilo que você está vivendo. Então, se fosse eu, simplesmente olharia para ele, não, tudo bem, porque louco a gente não pode ficar conversando muito com o louco, né? Você finge que você está entendendo o louco, deixa o louco lá, eu ia, não, espero mais 1 hora mais ou menos, e quanto tempo que dura aí para fazer um bolo mais ou menos, um bolo aí de 10 fatias aí no forno, quanto tempo aí, as entendidas do assunto, os entendidos? 35 minutos a 40, espera uns 40 minutinhos que eu vou ali e já volto, nunca mais Elias ia me ver na vida. Muitos de nós estamos nesse momento de escassez, e qual é, na verdade, a realidade que nós estamos esperando de Deus e das pessoas? Que as pessoas tenham pena da gente. Deixa eu falar algo para você aqui, e você conhece o meu coração e sabe que no meu coração há amor para te instruir, para te alinhar. O pior sentimento que você pode oferecer para uma pessoa não é raiva, não é amargura. Eu não estou aprovando esses sentimentos, todos eles são ruins. Você não deve sentir mágoa de ninguém, você não deve sentir raiva de ninguém, você não deve sentir ódio de ninguém, mas esses sentimentos às vezes eles permeiam o nosso coração de acordo com algum aborrecimento. A Bíblia até tolera alguns deles dizendo, irai-vos, mas não pequeis, porque Deus sabe que nós somos enérgicos. A nossa natureza humana responde às vezes com estranheza e com uma certa violência ao comportamento de algumas pessoas. Mas você sabe qual é o pior sentimento que você pode ter por alguém? Pena. Porque quando você derrama pena por uma pessoa, você está para si mesmo se convencendo, e se você está demonstrando pena para aquela pessoa, no inconsciente daquela pessoa, você está olhando para aquela pessoa e dizendo o seguinte, você não tem responsabilidade com nada que você está vivendo. E eu vou te ajudar porque no fundo eu não acredito que você seja capaz de superar essa situação. A pena, ela revela isso. O seu olhar de incapacidade para uma pessoa que está vivendo uma situação. Essa é a nossa reação. Deus não quer que nós tenhamos pena. Não existe esse sentimento na Bíblia, existe compaixão. Diga para quem está do lado, compaixão é diferença de pena. Se a gente for analisar a palavra na etimologia, compaixão. Paixão é um sentimento de apego, de valor àquela pessoa, um sentimento caloroso. Então, ter compaixão é ter uma paixão, é se envolver com aquela pessoa de alguma forma, a ponto de você ajudá-la, mas nunca desconsiderando a responsabilidade que aquela pessoa tem. Tem gente que é muito adulto para fazer besteira, mas não é nem um pouco adulto para arcar com as consequências do que faz. E a pena, ela é tão ingrata que ela chega na hora errada, ela chega na hora que a pessoa tinha que aprender com a colheita diante do comportamento errado que ela teve. Você está entendendo? A pena vai lá e remove a responsabilidade da pessoa. Você pega o fardo da pessoa, você pega a conta da pessoa e você assume essa conta, desconfigurando a capacidade da pessoa e desconfigurando a autoridade daquela pessoa. O profeta poderia ter sentido pena. O profeta poderia ter pensado o seguinte, eu acho que Deus, ou eu estou equivocado, não é essa mulher que Deus escolheu para me prover, ela não tem nem para ela. Mas ele era um homem espiritual, ele era um homem que ouvia Deus, ele estava aliançado e ligado com o Senhor, ele sabia que independente da necessidade dela, ela poderia ter um ato de obediência, não a ele, mas a Deus, e Deus moveria sobre a falta que já estava para chegar na vida dela. Diga glória a Deus. Então, primeiro ponto, o profeta não teve pena dela, ela tinha alternativa de esquecer o profeta, de desconsiderar o profeta, mas ela sente que Deus estava, através do profeta, provocando uma atitude de obediência dela, e ela volta para casa para fazer o bolo para ele. Enquanto você não tomar atitudes de obediência, diante daquilo que Deus está falando para você, não tem porta aberta para sair de crise.
Deus não vai nos ajudar por pena, Ele não vai tirar as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, somos responsáveis pelos nossos problemas, somos responsáveis pelas nossas crises, porque sempre queremos ser responsáveis pelas nossas vitórias. Vitória todo mundo quer, mas como diz aí o ditado bom claro, segurar BO ninguém quer segurar. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: é para ser obediente na alegria e no BO também, irmão. Fala para ele aí. É para segurar a vitória, amém? É para encher o peito no dia que Deus te honrar. É para tomar posse da coroa da vida que Deus te der, com humildade, reconhecendo que Ele é Deus. Mas é para segurar o BO quando Ele vier também, porque Ele vai chegar. Segundo ponto, não sinta pena de você mesmo. Não permita que pessoas sintam pena de você, porque Deus não vai sentir. Segundo, não há nenhuma realidade de escassez na sua vida que impeça você de oferecer algo para Deus. É o segundo aprendizado dessa noite. Você pode achar que você tem muito pouco, está vivendo o pior momento, mesmo assim você pode servir a Deus. Ele não arredou o pé nem de pedir o bolo para ela, como de colocar aquele bolo com primícia e autoridade. Deus não aceita nada que não seja primícia. Nunca faça nada ou entregue nada de qualquer maneira para Deus. Isso não vai ser aceito. Se você está disposto a lutar pela sua família, assuma esse compromisso de lutar. Vão vir dias difíceis, mas entregue primícia para Deus. Essa geração de crentes que a gente está vivendo é uma geração de crente que faz tudo primeiro e deixa Deus para depois. Coloca tudo como prioridade na vida, coloca trabalho como prioridade, coloca outros compromissos como prioridade e deixa Deus por último. E depois quer entender por que as coisas estão dando errado. Estão dando errado porque Deus é primícia, Deus é primeiro. Eu preciso viver diante de Deus colocando o que Ele me pede, uma obediência em primeiro lugar. Perceba você que Ele foi firme e enfático. Faça o bolo para você e para o seu filho, mas primeiro faça para mim. O que Deus está nos pedindo é urgente. O que Deus está requerendo de nós, o compromisso, a entrega, a responsabilidade, a obediência é para agora. Não é para a gente pensar, não, mas eu tenho pouca farinha, eu tenho pouco azeite, não vai dar para nós três. Nunca dá. Se desse, Deus mandava você fazer do seu jeito. Você só está sendo provocado para que você seja esticado. Diga comigo: Deus está me esticando. Deus tem um plano de expansão com a minha vida e com a sua vida. E não vai ser deixando a gente nos lugares de costume que nós vamos expandir. Não dá para expandir sendo confortável. Toda expansão gera um incômodo. Então, em primeiro lugar, ela poderia rejeitar o profeta ou até mesmo brigar com ele. Eu falei que eu ia embora. Tem gente que olhar para a cara dele e fala: você está pensando que você é quem? Quem que você está pensando? Você nunca me viu na vida? Outra coisa, eu sou uma mulher viúva, você está vindo de muita intimidade, me pedindo bolo. Eu não tenho obrigação nenhuma de te entregar nada, mas ela viu algo de Deus nele. Quando você vê algo de Deus, quando houver sinal de que Deus está se movendo, respeite o que a palavra está liderando sobre a tua vida. É Deus que está falando. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Quem pode me ajudar a pregar nessa noite, diga glória a Deus. Então, ele não sentiu pena dela, ele não recuou, ele sabia que Deus estava tratando com ela, sabia que Deus estava expandindo ela no meio de necessidade, no meio de dificuldade, ela tendo que fazer escolhas de fé, escolhas de extrema confiança, não nela, não nos recursos que ela tinha, mas ela tinha que dar um passo de fé diante do que Deus estava falando, porque recurso não tinha. Só tinha para ela e para o filho, não tinha para o profeta. Então ela tinha que fazer uma escolha. Geralmente quando Deus quer nos expandir, Deus nos coloca em realidades aonde você não tem muito o que fazer, não tem muita estrutura. Você tem que tomar um passo, ou de continuar confiando no que você quer, ou de fechar os olhos e falar: Deus, eu sei que Tu és poderoso, o Senhor não está brincando comigo, eu vou seguir o propósito do Senhor. Ela vai preparar o bolo. Eu não sei qual é o tempo de escassez que você está vivendo. Não deixe de servir a Deus por isso. As coisas vão se complicar se isso começar a acontecer. Se você começar a faltar diante de Deus. O que Deus está te pedindo de primícia? O
que Deus está pedindo que você coloque em primeiro lugar. Qual é a primícia que você tem que entregar nesse tempo de escassez e de adversidade? Cabe você aceitar entregar essa primícia ou não. Deus não costuma nos pedir primícias quando nós estamos em tempos de abundância. É só você ler a história da Bíblia. Abraão tinha 10 filhos para entregar um no altar e continuar com os 9? Sim ou não? Tem alguém me ouvindo aqui? Abraão tinha 10 filhos para entregar um? Ana tinha algum filho para entregar? Primícias foram feitas diante de Deus, ora com alguém que só tinha um e ficaria sem, ora com pessoas que nem tinham nada, mas por fé ofereceram algo ao Senhor. Você está entendendo a chave que Deus está te entregando hoje? Não adianta você achar que Deus vai te dar primeiro. Você tem que entregar primeiro. Não vai acontecer quando Deus fizer, vai acontecer quando você entregar. Não, eu estou esperando a estrutura certa, o momento certo. É melhor você comprar, aproveitar que está barato. Vai ali no Campo da Paz e compra um lotezinho lá, uma casinha lá, e senta lá para esperar, porque não vai acontecer. É melhor esperar lá. Pastor, o senhor está sendo muito incisivo hoje. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo para liberar um tempo de expansão para a sua vida. Tem algo tremendo para acontecer na sua história. Mas você tem que parar de olhar para o pouco de farinha que você tem. Você tem que parar de olhar para o pouco de azeite que você tem. E você tem que olhar para aquilo que Deus está falando com você. Ela foi lá. Não é uma atitude fácil, tinha muita confusão, provavelmente muita contrariedade. Ela deve ter entrado, ela não podia nem chamar o profeta para ir para a casa dela, porque senão ela seria mal falada. Era viúva, um homem entrando dentro da casa dela. O profeta, aí olha só como que Deus trata com todo mundo. O profeta precisou esperar para se alimentar e aquela mulher precisou preparar o bolo. Imagina o conflito da alma dela preparando algo para os outros. Imagina a acusação na alma dela. Você é uma boba, em vez de você estar fazendo por você, você está fazendo pelos outros. Ele vai comer esse bolo, você vai ter que dar a sua parte para o seu filho, e olha que coisa triste, seu filho vai viver mais um pouco e você vai morrer antes, porque você está sem comer nada. Olha o desafio do que Deus estava pedindo. Mas ela vai. E olhe para mim, algo que me veio à mente, que eu achei incrível. Ela vai acreditando no milagre, porque ela não faria se ela não tivesse a confiança de que Deus estava usando o profeta naquele tempo. Agora, quem tem um pouquinho de farinha na panela, quem tem um pouquinho de azeite na botija, quando vai numa expectativa de receber algo novo, como que você acha que seria a manifestação de Deus com provisão na vida dela? Pense no que eu estou falando agora e responda para mim aí. Pastor Paulo, como que você acha que Deus responderia à atitude de fé daquela mulher se ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite? Como que Deus manifestaria? Se o senhor não conhecesse o texto para saber como que Deus se manifestou, como que Deus manifestaria na sua cabeça, num pensamento comum nos nossos dias, como que viria a provisão para ela? Pensa aí. Pastor Leandro hoje tá que tá. Ô glória. Coloca nos comentários você que está participando do culto aí. Vou te ajudar, pastor. Eu tenho uma padaria perto da minha casa. Tem um pãozinho gostoso, quentinho todo dia, mas aquele pão não nasce do nada. Todo dia para um caminhão para abastecer aquela padaria. Sacos e sacos de trigo, potes e potes de azeite descem e a maioria das pessoas não percebem. Elas vão comprar um pãozinho pronto, mas ele não surgiu dali. Ele viveu um processo. E aquele lugar precisou ser abastecido. Você sabe como que estava a mente daquela mulher? Provavelmente, eu vou preparar a refeição para ele, vai acabar tudo que eu tenho na despensa, mas quando eu voltar, eu não sei o que Deus vai fazer. Provavelmente Deus vai dar um dinheiro para ele, ele vai vir com uma saca de trigo, de farinha de trigo de 50 quilos, vai colocar dentro de casa, ele vai trazer um baldão de azeite, vai colocar aqui dentro e vai suprir a nossa necessidade. Quem, seja sincero, pensaria dessa forma como eu pensei aqui? Lógico, gente, sim ou não? Como Deus vai fazer?
Mas quando Deus provém, ou provê alguma coisa, Ele não precisa, humanamente falando, trazer volume. Ele pega o pouco que você tem e não deixa aquele pouco acabar. Ele pega aquele pouco que você tem para você continuar vendo o que é pouco, mas vendo o que Ele está operando naquele pouco todo dia na sua vida. Não chegou nenhum caminhão trazendo 50 quilos de trigo. Não chegou nenhum caminhão encomendado pelo profeta trazendo baldes de azeite. O pouquinho que ela tirou para dar para Deus como primícia não faltou. Ela ficava olhando. Junte as suas mãos assim, como se você pudesse segurar um bocado. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: a medida não passou disso aqui, irmão. Fala para ele aí: a medida não passou disso aqui. Você está esperando coisas muito grandes acontecerem. O milagre está diante dos seus olhos. É nesse pouco que você tem. O amor que você tem por esse casamento a ponto de salvá-lo, cabe na palma da sua mão como um bocado, pois esse bocadinho aqui Deus pode multiplicar, porque o nosso Deus é um Deus de expansão. Nós traduzimos ou imaginamos expansão, multiplicação, com muita coisa acontecendo e chegando. Às vezes não vai ter visivelmente nada tão relevante, mas do pouco Deus dá mais uma porção. Do pouco, Deus dá mais uma porção. Do pouco, Deus dá mais uma porção. Deus alimentou 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Deus pode usar o resto que sobrou nas suas mãos. Você que entrou aqui hoje ou está me assistindo com esse sentimento de que algo está acabando e você não tem condição de reverter isso. O sentimento que algo está se findando, está terminando e você não queria que isso acontecesse. É um sentimento de morte, é um sentimento ruim no seu coração, é um sentimento que te traz tristeza. E Deus está falando com você hoje. O que você acha que vai acabar é o pontapé inicial de um novo começo, de um novo ciclo, de uma nova expansão. Você recebe isso? Levanta a sua mão, que se eu estivesse no teu lugar, eu levantava a minha mão, eu dizia: Deus, isso é para mim, Senhor. Você vai preparar comida para você e para o seu filho, mas primeiro para mim. Por quê? Tem um porquê. Volta para o texto para a gente fechar. Versos 13, 1 Reis 17, 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, trazei-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela poderia acreditar naquela palavra ou rechaçar, ou rejeitar. Você está acreditando no que Deus está falando com você? Deixa eu dizer algo para você sério. O que você está achando que vai acabar sem Deus vai acabar mesmo. Provavelmente em alguns dias, em algumas semanas. O que você sente que está acabando, eu dou um recado de Deus para você: vai acabar mesmo. Sem Deus vai acabar. A única forma de você recuperar isso é parar exatamente onde você está hoje. Se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, só Tu tens os recursos, o poder e a unção para multiplicar. Porque eu tenho certeza que eu estou chegando ao último bolo, eu estou chegando ao último pedaço. Eu sinto isso. E essa impressão que você está sentindo não é errônea, não é uma sensação mentirosa, enganosa, é verdadeira. Você já é experiente o bastante em vida para saber quando algo está se esgotando e você ainda está tentando com todas as suas forças segurar isso. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo: eu posso dar uma sobrevida a isso. Ainda não tem chuva, mas eu posso prover até que a chuva venha. Eu posso acrescentar para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Preparar um bolo para o Senhor. Entregar essa porção para o Senhor. Colocar nas mãos do Senhor
o que eu e você não temos competência para administrar mais. Você precisa entender, tem realidade na nossa vida que nós não temos mais competência para gerenciar. Isso tem que ser colocado no altar. Você é essa viúva? Você é essa pessoa que está caminhando para o final? Está sentindo que o tempo está se esgotando? Eu estou respondendo a pessoas que estão há dias, talvez há semanas, com um aperto no coração, como se algo fosse se esgotar, como se algo fosse acontecer, como se algo fosse ser quebrado e destruído. Um cronômetro imaginário regendo os seus dias. Essa pessoa está acordando de manhã com essa sensação, com o coração apertado, vai acontecer alguma coisa, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou legal, as coisas não estão caminhando como tem que caminhar, e você vai ficando angustiado, porque você vai tentando recuperar, você vai tentando de alguma forma reacender, e parece que você não consegue mais. E o desespero vai batendo, Deus, eu estou perdendo, Deus está acabando. E não pode acabar assim. O que eu faço? Deus está mandando a palavra para você hoje. É tempo de você se colocar diante dEle, na presença dEle. Pare de achar que a pena dos homens, que nada mais é do que um olhar para você, te enxergando incapaz, te enxergando sem condições. Pare de se alimentar da opinião dessas pessoas. Pare de se alimentar do que os outros acham de você. Não interessa o que as pessoas acham de você. Não interessa o que elas acham, nem de bom, principalmente de ruim. O que as pessoas acham de bom de você não vai influenciar nada na sua caminhada. Você não vai conseguir uma vitória porque tem alguém achando que você é capaz. E você também não vai conseguir uma vitória porque tem alguém dizendo para você que você não vai conseguir. O que determina algo na nossa vida é o que Deus fala. É a palavra de Deus. Levante a sua mão e diga assim: nesta hora, nesta noite, Deus neutraliza toda palavra liberada contra a minha vida. Diga: não vai prosperar o que foi pensado contra mim, não vai prosperar o que foi pensado contra a minha casa, o que foi pensado contra a minha família, o que foi pensado contra a minha história. Diga comigo: está anulado agora, em nome de Jesus. Não me interessa o que os outros estejam pensando, interessa o que Deus está falando com você nessa noite. Tome uma postura, e a primeira postura é se colocar diante de Deus e entender o que Ele quer, que bolo que Ele quer. O que Ele está querendo de você? É uma decisão acertada parar. É uma decisão acertada se consagrar. É uma decisão acertada fechar a porta do teu quarto e orar ao teu pai que está em secreto. Não orações de desespero como você está fazendo já há 2 anos. Não orações de lamento com o coração de alguém que está percebendo que só está piorando a sua vida. Não é essa oração. Não que ela não seja importante. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus de compaixão. Ele nos abraça quando nós estamos tristes. Agora, viver uma métrica de 5 anos triste, viver uma métrica de 6 meses com as mesmas emoções, viver uma métrica de 1 ano com o mesmo sofrimento, isso não é normal. Não é normal. Você não pode aceitar isso como normal. Nós temos momentos de dificuldade, temos momentos de desesperança, mas logo o Espírito brada dentro de nós, usa um culto, usa um pastor, usa uma ligação, usa uma mensagem e nos levanta novamente, e a gente enxuga as lágrimas, levanta a cabeça: Deus, o Senhor é comigo, e o ânimo volta novamente. Mas ficar 5 anos numa fossa, ficar 10 anos no sofrimento, não. Isso não é normal, não é o plano que Deus tem para a sua vida. Nenhum apóstolo teve pena. Quando Pedro sai de Jerusalém, na sua primeira viagem missionária, ele vai a um grupo de santos, irmãos em Cristo. Quando ele chega nesse contexto, ele encontra Enéas, servindo a Deus e sofrendo em cima de uma cama há 8 anos. Ele olha para Enéas, olha para aquela realidade, sem enxergar naturalidade naquilo, e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde.
Levanta, toma a tua cama e anda. Irmãos, o evangelho é coisa de gente louca. Não tem como você olhar para o evangelho com um olhar natural. Não dá para entender o evangelho com a mente do homem. Por quê? Porque como que você fala para um paralítico levantar da cama? Como se estar na cama fosse a vontade dele. Isso é um insulto. Mas não era Pedro que estava falando. Era Deus que estava visitando aquele homem aquele dia. Era Deus que estava visitando essa viúva. É Deus que está visitando você hoje. E Deus está dizendo: acaba hoje. Eu interrompo hoje o que ia morrer. Eu interrompo hoje o que ia acabar. Eu interrompo hoje o que ia envergonhar você. Eu interrompo hoje o que ia acabar com a vida do teu filho. Porque ela disse: eu vou comer a última refeição com meu filho. Eu vou morrer, ele vai morrer também. Porque não tem mais nada para ele. Era uma mãe que não tinha mais nada para entregar. É esse sentimento de incapacidade que você tem como mãe, de tentar ter feito tudo pelo teu filho e não ter conseguido o que você queria. De você olhar para os seus filhos e falar: eu deveria ter feito, e você se culpar dia e noite, porque você poderia ter oferecido na sua cabeça mais alguma coisa que pudesse resolver, ou que pudesse consertar o comportamento dele, e ele não foi consertado. Enéas tomou aquela palavra como: Deus está me visitando hoje. Deus está abrindo uma porta de cura para mim. Ele saltou daquela cama, porque ele viu naquele homem uma palavra de autoridade. Ele não viu pena. Oh, Enéas, você é um homem muito forte, me dá um abraço aqui. Enéas, Enéas, como que você é resistente, Enéas. Enéas, que coisa linda, você está servindo a Deus nessa condição. Jesus Cristo dá saúde, levanta, levanta. É novo tempo, é um novo tempo. O trauma que foi gerado está sendo curado agora. O que rompeu lá atrás na sua coluna há 8 anos, Deus liga agora novamente. Deus é o mesmo ontem, hoje. Ele continua poderoso para libertar e para restaurar. Nós precisamos acordar e parar de viver um evangelho água com açúcar. Parar de viver um evangelho sem poder, sem autoridade, nos lamentando a todo momento, aceitando o que o diabo está criando para acabar com a nossa casa. Não pode ser o seu fim, não pode ser o fim do seu filho, não vai ser o fim da sua família, porque Deus não determinou isso. Enéas levantou. Como? Ele creu. Ele deu a primícia do impulso. E Deus sustentou as pernas dele. Eu já estou terminando, mas levanta a sua mão para 4 irmãos à tua volta e diga: Deus vai te levantar. Diga para ele: Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. E a mulher? Estava Elias há 40 minutos sentado na praça, orando: Deus, essa mulher me enganou. Essa mulher não vai voltar. É tão lindo no reino de Deus como que Deus mexe, como que Deus conecta pessoas, como que Deus mexe e aproveita uma situação de escassez, de fome para todos, e naquela situação Deus vai expandindo, Deus vai mexendo. O profeta também estava sendo trabalhado, Deus estava tratando com o profeta. Ele precisou esperar. Ele precisou ter paciência. Ele ficou ali confiando na mulher? Não, confiando no Senhor. O Senhor me disse que uma viúva vai me sustentar. Se você receber uma palavra, todo dia você acorde e lembre a Deus dessa palavra que você recebeu. O Senhor falou comigo, eu não estou louco não. O Senhor me deu uma palavra, pode falar com Ele. Pode colocar isso diante dele. Daqui a pouco ela volta com o bolo. Entregou o bolo na mão dele. Ele comeu. E quando ela voltou para casa, bem, se eu te der um copo desse de trigo, com a mesma medida de azeite, você faz um bolo para quantas pessoas? Os entendedores aí, vamos lá. Um copo desse
de trigo, farinha de trigo, e um copo desse de azeite. Você faz bolo para quantas pessoas? Eu sei que precisa de mais coisas, mas resumidamente você faria um bolinho para quantas pessoas? Hã? Uma pessoa só? Mas que bolo é esse, gente? Isso aí não é bolo, isso aí é bem casado. Misericórdia, um negócio desse aqui vai fazer um bolo só, gente? Calma aí, gente. Vamos. Vocês não estão assistindo a Ana Maria Braga, mas não, né? O que é isso, gente? Um bolo só? Vamos entrar num consenso aí, gente. Quem que acha que é um pedaço só, diga amém. Quem acha que é 2 pedaços, diga amém. 4 pedaços. 5 pedaços. Vamos botar mais uma medida de fermento também, gente. Mais uma medida de fermento. Vamos botar um fermento. Isso aqui de fermentinho, tá bom? Para a gente melhorar isso aí, senão o pessoal vai passar fome com você aí, com um copo de. Vamos botar mais um pouco aqui. Amém? Vamos dizer o seguinte. Ela entregou o bolo. Quando ela voltou para casa, para preparar uma refeição para ela, ela conseguiu fazer um bolo para ela e para o filho, naquele mesmo dia. Mas a comida daquele dia acabou. Ela voltou para a despensa. Ela conseguiu fazer um novo bolo no outro dia. Ela conseguiu fazer um pão no terceiro dia. Ela conseguiu fazer um macarrão no quarto dia. E não acabava. Porque a mão de Deus estava ali. Não visivelmente com abundância, mas visivelmente tocando o bocado pouco que ela tinha. Deus não precisa de muito, nunca precisou. Deus precisa de um bocado de alguém que entrega esse punhado para Ele. É só isso que Ele precisa. Você tem alguma coisa hoje aí? Você tem um bocadinho de amor por esse casamento aí? Vamos orar para Deus restaurá-lo. Você tem um bocadinho de amor por esse filho ainda? Então vamos orá-lo agora para Deus trazer esse filho pródigo de volta para a presença do Pai. Você tem um bocadinho ainda de amor por essa empresa? Então vamos trabalhar mais um pouquinho, porque a coisa vai começar a girar, a coisa vai começar a acontecer de novo. Você tem um pouquinho de amor pelo seu ministério? Então você pode entregar esse pouquinho que você tem de amor, de paixão pelo Senhor, que o Senhor vai multiplicar e vai começar a usar você de uma maneira poderosa. Você pode entregar esse bocado hoje para Ele? Você pode preparar um bolo para o Senhor? Uma oferta para o Senhor hoje?